provavelmente seja Adriana, não lembro se era Adriana ou a Anne, que era no começo. Então, agora começa a passar de novo, mas a gente, por exemplo, hoje eu já vou definir quem é na próxima semana. Então, a Ah, gente vai entendi. definindo antes. Mas aquele relatório com os horários de serviço que a gente tem que prestar lá com o estágio, eu não lembro qual que era o nome. Aí tem que ter assinatura, o carimbo da Horas empresa. complementares, Isso, as horas complementares, horas isso. complementares, aquele lá não tem nada a ver comigo, né? Aquele lá é com a Darkise. Ah, é com a Darkise? Ah, entendi. Aquele horas complementares, por exemplo, que vocês têm que cumprir de coisas de cursos, essas coisas, né? Você fala, né? Isso. Então, esse aí é com a Darkise, esse aí não tem nada a ver com o meu. Entrou aqui agora? Entendi. Não vi, Adriana, boa noite. Roselane, boa noite. Boa noite. Agora é sufoco, negado. Agora é. Vocês vão deixando tudo pro final, depois vocês ficam malucos. Oi, Karina, boa noite. Entrou, Karina? Tudo bem? Tudo jóia. Fala, William. Boa noite. Outra Karina. Karina, tudo bem? Benevaldo fala comigo até agora há pouco. Fala, Tava assim, doutor William. boa noite, professor. Boa noite. Faz tempo que não se fala. Oh, pois é. Boa noite, Karina. William, entrou aí, William? Oi, Kátia, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Você olhou lá no e-mail? Mandei para você de volta lá hoje. Comentar do seu trabalho. Ah, tá. Eu vou ver depois, tá? Uhum. Tem uma colocaçãozinha que eu fiz lá para vocês darem uma olhada. Vocês estão esquecendo de citar a fonte em algumas coisas lá, tá? Não é só isso, de resto tá excelente, tá ótimo. Ah, beleza. Aqui, Thaís, boa noite. Kívia, vi lá no celular, depois você me manda qual a sua dúvida lá com relação ao trabalho, tá? Eu já tiro para você. Mais 2 minutinhos, então.
Oi, Ana, boa noite. Boa noite, senhor. Fala, doutor Williams, tudo bem? Melhor que você é impossível. Fiquei sabendo que você anda distribuindo picanha por aí e tal. Sacanagem, velho. Eu não acredito que já soltaram pro senhor já, não acredita. Rapaz, eu tava lá na usina esses dias atrás, professor. Rapaz, eu sei de tudo, bicho. Não, eu tava na usina esses dias atrás lá, eu peguei o carro, fui lá em Andradina buscar uma peça para um trator. Cheguei lá na Stiff que o senhor falou. Como que é o nome dela? Daí é esse negócio que o senhor já sabe A aí. Swift. A Não é Swift. isso. Peguei uma picanha de Angus no jeito, cheguei em casa. Ah, ainda te conto, né? Porque já te contaram já. Nem te conto. Então, tô estudando bastante para isso. Você vai se lascar comigo. Tá bom. Osmar, o que você acha? Procede essa história ou não? Meio estranho, hein, professor? Bom, Lá na Swift ainda, cara, o cara tá. eles podem ter Né? feito ontem, né? Ontem eu não estava no grupo lá. Pode ser que É, fizeram ontem à tarde essa picanha. né? Foi nada, rapaz. Oxe, não pode fazer aglomerações. Ai, ai, ai. Fala, Daniel, tá bom? Não vi você entrando aqui. Gerson, boa noite. Boa noite. Fala, Douglas. Boa noite. Boa noite, Daniel. O que vai de hoje aqui? Meio que falando. Boa noite, Douglas. Então, com 19 aqui, não dá para começar, né? Vamos lá. A gente começa cedo, acaba mais cedo, né? Simbora. Bora. A gente termina rápido. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de operações de serviços. Ele já faz parte do capítulo 3 do livro, só que eu trouxe algumas informações que elas são necessárias. Então, ele vai ficar como sendo do segundo bimestre, do primeiro bimestre mesmo, tá? Então, vamos fazer ele e vai entrar para a prova isso aqui também. O seguinte, eu havia comentado com vocês em aulas anteriores de que tinha uma coisa que me intrigava, né? Nessa questão de operações de serviços, que o autor, ele vira e mexe, ele estava falando de operações de serviços, que eu sempre acreditei que isso tivesse incutido dentro de empresas e, e misturava muito com a questão de prestação de serviços, que é, por exemplo, um advogado, que é um médico e tal, ele presta serviço, ele não é uma empresa que transforma nada, né? Não transforma nenhum produto. Ele simplesmente ele trabalha com operação, ele trabalha com serviços, né? Ele trabalha com prestação de serviços. Então isso me intrigava muito, porque o cara vira e mexe, ele saía de operações de serviços, voltava, estava falando sobre dentro de fábrica, e daí você dava exemplos de fora de fábrica e tal. Isso me intrigava muito. Eu peguei e quis saber exatamente o que o autor quis dizer com aquilo. Eu dei uma aprofundada nesse assunto aí, que realmente me incomodava. Deixa eu só colocar o vídeo. Fala, Vinícius. Estava comigo até agora na orientação, né?
Ok. Então, voltando, pessoal, era uma coisa que me intrigava. Por quê? Quando se falava de operações de serviços, claramente dá para sentir que é alguma coisa relacionada à produção de alguma coisa, né? E aí isso me intrigava um pouco. Aí eu resolvi hoje me aprofundar sobre isso e tirar essa, não vamos dizer que é uma dúvida, porque realmente ela dá a impressão de que ele está falando de gestão que ele está falando sobre empresa, né, sobre o que acontece dentro da empresa, os serviços que estão colocados dentro da empresa e que não teria nada a ver com serviços. Aí hoje eu assisti num vídeo de um cara que ele foi muito preciso. Por quê? Porque ele trabalha com isso. Então, ele fez uma colocação que talvez tenha clareado aí os anos de dúvida que eu tinha com relação a isso. E, por exemplo, você tem dentro de uma empresa uma gestão da produção. E o que é uma gestão da produção? Então, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto manufaturado, quando ele está dentro da fábrica, ele está tratando sobre a produção está fazendo uma gestão da produção, ou seja, a gestão da produção, ela trabalha especificamente sobre o dentro da fábrica ali, o que está correndo dentro da fábrica, tá? Até porque o nome já diz, né? Deixa eu só colocar ele ali também. Arielle, boa noite. Então, pessoal, voltando aí, né? Quando se fala de gestão de produção, e aí eu estou falando de produção, então estou falando sobre uma fábrica específica que está produzindo alguma coisa, tá? Então, a gestão da produção, ela vai tratar dessa entrada da matéria-prima até a saída ali. Quando ela sai, ela passa a não ser mais com relação à produção, ela passa a não fazer mais parte da produção. Então, saiu o produto manufaturado lá, ela já encerra ali a questão da gestão da produção. Tá? Aí esse cara hoje me tirou uma dúvida, me sanou uma dúvida. Não está de todo errado o que eu falei para vocês, mas ele tem uma outra abordagem sobre esse assunto, que ele fala que a gestão de operações de serviços, ela vem desde lá a saída da matéria-prima, quando você tem as negociações com essa empresa de matéria-prima, tal, ela passa por dentro da empresa, fazendo com que essa gestão da produção cuide da parte interna ali, né, até a chegada no consumidor final. Até aí tudo bem. Até aí a gente falava que era dentro da fábrica, que as operações de serviços aconteciam dentro da fábrica e tal. Só que esse cara me levantou uma situação hoje que, quando a gente fala de operações, tá? Que a gente fala de gestão de operações, ou seja, a palavra operações, é que você fez um procedimento com alguma coisa. Por exemplo, qual foi a operação que você fez para que você tivesse uma água na sua torneira? Quais são as operações que essa água teve que fazer até chegar na sua torneira? Tudo que envolve ela. Então, a gestão de operações, ela trabalha justamente isso, na visão dessa pessoa, trabalha justamente isso, de que tudo que envolve uma certa operação, ou seja, tudo que envolve um certo processo, eu posso chamar de operações de serviços. E aí, eu começo a encaixar um quebra-cabeça que já teve para mim há muitos anos, de que o autor estava se referindo, quando se referia a serviços de uma forma geral, a esses procedimentos. Só que aí, pessoal, aquilo que eu sempre citei para vocês como exemplo, um médico ele não contrata um gerente de operações e serviços, né? A fábrica contrata um gerente de operações e serviços. Então, para mim, fica claro, fica que quando se tem um processo, e aí envolve um processo, aí dá para você falar que
dentro de uma prestadora de serviço, por exemplo, um médico e tal, ele está fazendo operações de serviços, tá? Então, por exemplo, uma companhia aérea, ela está fazendo um processo, ela está fazendo operações de serviços quando ela, para fazer o seu voo, né, para que o seu voo levante, para que levante voo, você envolve uma série de outros processos que é, por exemplo, a venda de passagens, e uma série de outras coisas, por exemplo, a comida que é servida lá. Então, tudo isso faz parte de um processo, tá? E aí sim dá para entender de que está se gerando um processo e por isso ele pode ser chamado, sim, de operações, o que para mim até agora não fazia sentido, tá? Mas pensando dessa forma que esse autor falou hoje, aí dá até para engolir, apesar de não ser usual, tá? Quando a gente fala de gestão de operações de serviço, normalmente é a empresa que está fazendo, né? Dentro de uma empresa, é na circulação dessa mercadoria dentro da empresa, na negociação que você tem com o seu fornecedor, na manutenção dos equipamentos, da forma com que você vai fazer com que esse produto gire dentro da empresa, da forma com que ele vai sair, vai ser entregue, tá? Então, tudo isso é uma operação mais ampla que a gestão de produção, então, eles chamaram de gestão de operações de serviço. Ou seja, todo o processo, tá, para que esse produto fosse fabricado, tá? E dentro disso, se eu for trabalhar dessa forma, todo o processo que se faz dentro de um consultório médico, todo o processo que se faz dentro de um restaurante, todo o processo que se faz dentro de uma companhia aérea, por exemplo, dentro do médico, dentro do consultório e tal, eu posso sim falar que são operações de serviço, ok? Só não tem um profissional específico para isso, mas eu posso chamar de operações de serviço, ok? Então, pessoal, gestão da produção aí, então, ela está ligada, ó, à entrada da matéria-prima, passando por todo o processo de transformação que envolve a mão de obra, os equipamentos, conhecimento, desenvolvimento, tecnologias, tá? Então, é aquilo específico para a produção daquele produto. Ou seja, na gestão da produção, a gente está trabalhando simplesmente para produzir o que envolve a produção daquele produto. Ok? Já na gestão de operações e serviços, ó, esse processo vai além do apenas o processo de transformação da gestão da produção. Ele envolve desde as bases de fornecimento, ou seja, a negociação com fornecedores de matérias-primas, com fornecedores de compras, as negociações que são feitas aí, por exemplo, para que esse produto chegue até o consumidor final, as negociações que são feitas, as negociações que são feitas com os fornecedores de matérias-primas, tá? Então, as negociações que são feitas, por exemplo, com a equipe de manutenção, tá? Então, tudo isso faz parte do universo das operações e serviços, tá? Até a entrega do produto ao consumidor, ou seja, a entrega do produto, o assentamento do produto, ou seja, onde que ele vai ser colocado num supermercado, para que aquele consumidor vai lá e pega esse produto, ele vai ser colocado numa padaria, tal, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, o assentamento desse produto está nisso, tá? Aonde que eu vou colocar? E também o treinamento desse consumidor. Por exemplo, tem muitos produtos que você precisa de um manual, né? Você vai ter como explicar isso. Vocês lembram da história do papel higiênico? Não bastava simplesmente você apertar o papel higiênico. Se você não falasse para o seu consumidor que, se você apertar ele no outro sentido, ele vai voltar, quer dizer, o volume normal, tá? Ia dar a impressão de que aquele produto foi achatado de que aquilo não teria a qualidade que teriam que tivesse todo redondinho, tá?
pela curiosidade, esse final de semana eu tive que ir até o açaí lá em Prudente, eu estava olhando que hoje praticamente 100% das marcas utilizam esse papel higiênico achatado. É lógico, ele gera um diferencial competitivo, né? Então, deu para entender aí, galera, essa diferença entre a gestão da produção e a gestão de operações e serviços. Então, gestão de operações e serviços, isso é importante, tá? Está ligado a processos, não o processo de produção em si, mas o processo de como que ele caminha dentro da fábrica, como que ele vai rodar ali dentro da fábrica, como que eu vou negociar com o meu fornecedor de matéria-prima, como que eu vou entregar isso no cliente final, tá? Então, tudo isso faz parte do universo do operador de serviços, beleza? Então, ó, à medida que a gestão de operações sai do escopo interno da produção, tá? Ela começa a se encaixar na cadeia de valor da empresa, tá? À medida que eu fujo da questão da produção desse produto, tá? Eu passo a agregar valor nesse produto à medida que, quando eu saio com esse produto de dentro da fábrica, eu estou, de alguma forma, satisfazendo as necessidades e desejos daquele cliente. Tá? Então, se aquele cliente ele tem a necessidade que esse produto seja entregue na casa dele, tá? Se ele tem a necessidade de uma embalagem diferenciada, se ele tem a necessidade... Então, as operações de serviço vão trabalhar para trazer essa informação, essas necessidades e desejos sejam atendidas lá dentro da fábrica da melhor maneira possível. Por isso que a gente fala que a gente passa a agregar valor, porque se eu estou satisfazendo as necessidades e mais ainda os desejos, que são algum algo a mais, tá? Eu passo a agregar valor nesse produto que será entregue a esse consumidor final. Tá? Então, não basta simplesmente eu produzir um produto que ele tem essa necessidade ou desejo. Por exemplo, eu tenho uma situação de que, se não for viável a produção desse produto, tá? Porque quando você faz uma pesquisa de marketing, você define um preço ideal, tá? E um produto ideal. E nem sempre isso... aí a gente falou sobre as brigas que acontecem, né, entre aspas, as brigas que acontecem entre as operações de serviço e o setor de marketing, porque o setor de marketing ele quer entregar para o consumidor final o que ele deseja, o que ele necessita e algo mais, ou seja, mais valor agregado. E nem sempre isso é viável dentro da fábrica. Tá? Nem sempre o valor que ele está disposto a pagar cobre os custos de produção para que eu faça aquele determinado produto. Ok? Então, ele pode, se eu conseguir, é lógico, se eu conseguir fazer com que esse produto saia da fábrica da forma que o meu consumidor deseja, ótimo. Naturalmente, ele vai sair com valor agregado. Se ele não conseguir fazer isso, tá? Eu não vou ter valor nenhum, porque eu vou estar tomando prejuízo, e aí não compensa eu fazer aquele determinado produto, tá? Eu até assisti uma coisa interessante esse final de semana, que eu estava vendo a vida do dono da Tesla lá, né? Da empresa Tesla lá, que é um americano e tal, que está fabricando os carros elétricos lá, e o foguete que vai levar tripulação, não de astronautas, mas de pessoas comuns, à Lua, a outros planetas, tal, que ele quer povoar Marte, uma série de coisas, né? Então eu estava vendo a vida desse cara aí, e esse cara, ele faz uma coisa interessante. Ele te manda fazer uma determinada situação, vai lá, quando você é contratado como
funcionário dessa empresa, ele manda você fazer determinada situação, você vem com um orçamento, né? Vamos supor assim, $300 mil para você executar tal coisa que ele pediu para você fazer. Ele fala, não, você vai fazer com $30 mil, e não com $300 mil. E aí que surgiram tantas inovações, porque você é obrigado a fazer algo novo, você é obrigado a se reinventar daquilo tudo que está ali do que está no mercado. Tá? Então é interessantíssima essa história, porque você reduzindo ao máximo, né, o valor do seu produto, entregando uma coisa de extrema qualidade, como é o carro da Tesla hoje, tá? Eu estou com valor agregado absurdo. Tanto é que as ações da Tesla hoje, elas subiram absurdamente, porque os caras conseguiram resolver determinadas situações aí e estão se colocando à frente de empresas que têm um desenvolvimento tecnológico muito grande de carros de luxo. Tá? Hoje ela é o principal fabricante de carros de luxo com energia solar. Com energia, a bateria, né, que eles falam, né? Então, existe um valor agregado imenso, porque se conseguiu reduzir os custos, tá, sem perder qualidade. Então, é justamente essa questão da gestão de operações, é fazer com que ali dentro da fábrica você faça valer a necessidade e desejo do seu cliente, tá? Então, ó, como todo esse processo, né, excluindo-se de produção, envolve serviços. Então, tirando a parte de se produzir alguma coisa, que você envolve ali aquele determinado maquinário para produzir determinado produto, tá? Eu estou falando de serviços. Então, tudo que envolve menos a questão da produção em si, que é a gestão de produção que cuida, eu estou falando de serviço, tá? Então, nós podemos concluir que em tudo que fazemos, inclusive nos processos de empresas de serviços, pode ser considerado como operações de serviços. E aí ele me cita um exemplo clássico, um exemplo que me clareou essa história toda, tá? Ele me cita um exemplo assim, ó, você acordar, desde do seu acordar até você ir dormir, você passou por determinadas operações, você passou por determinados serviços, tá? Então, você tem operações em tudo, ok? Você tem processos, você tem, por exemplo, você passa por processos o dia todo. Então, você vai lá, chegou lá, você usou aquela água. Aquela água, ela passou por um processo para chegar até você. Então, você está em contato com essas operações o dia todo. Ok? Até nos seus relacionamentos, essas coisas, tudo você faz, você tem ali operações. Tá? Você tem processos para satisfazer o seu companheiro, as necessidades, desejos do seu companheiro. Ok? Então, ó, tudo que envolve um processo operacional pode ser considerado como uma operação de serviço. Tá? Então, ó, o exemplo que eu dei lá, quando utilizamos a água da casa, para que ela chegasse até você, né, teve que passar por um processo de captação, cobrança, entre outros aí. Tá? Então, para tudo existe processo. Para todos os produtos, para tudo existe processo. Ok? Então, ó, falamos muito sobre as operações de serviço e interface com as funções de marketing, porque essa junção, a empresa pode entender quais são essas necessidades e desejos do consumidor. Então, quem traz essas informações das necessidades e desejos do consumidor é o setor de marketing, para aquela gerente de operações de serviços. Falou que ele deseja isso, isso e isso. Tá? E quais operações vão ser necessárias para atender essas necessidades e desejos. Tá? Então, eu trouxe as necessidades e desejos do consumidor, tá? Joguei na mão do gerente de operações e serviços, falar, se vira, negão, tem que ser nesse valor, mais ou menos, para eu atender essas necessidades e desejos desse consumidor. Tá?
E essas operações podem estar dentro da fábrica ou fora dela. Tá? Eu posso, por exemplo, se a necessidade e desejo do consumidor é que esse produto seja entregue rapidamente, tá? Isso não está ligado à produção, entre aspas. Por exemplo, você pode fazer com que o seu produto saia mais rápido da fábrica? Pode. Tá? Ajuda pra caramba nessa questão de você entregar rápido. Mas e a entrega em si? Tá? De repente, eu tenho visto agora, que nem o Vinícius me perguntou hoje, já tenho visto alguma coisa de marketing nova, tal, não sei o quê, né? A gente está constantemente em contato com algumas coisas novas que estão acontecendo. Por exemplo, o que me chama mais atenção, e eu já falei sobre isso para vocês, de que hoje o grande diferencial que se busca em produtos e serviços está ligada à praça do Q de marketing, tá? A distribuição em si, como que vai haver a gestão daquele produto ali dentro da fábrica, tal. Então, tudo isso, tá? Está aparecendo hoje em algumas empresas, como é o caso, por exemplo, do Mercado Livre, que não sei se vocês já viram o Mercado Full, né, que chama, né? Que te entrega o produto em 1 ou 2 dias no máximo, dependendo de onde você esteja, tá? Por quê? Os caras descobriram que na praça lá, ou seja, na distribuição daquele produto, se eu mantiver o seu produto, o Mercado Livre não produz nada. O Mercado Livre ele simplesmente revende, né? Então, o que o Mercado Livre fez? Se eu tiver aqui no meu estoque o seu produto, ou seja, se você mandar o seu produto para mim aqui no meu estoque, deixar aqui no estoque do Mercado Livre, tá? Ele vai ser entregue mais rápido, 1 ou 2 dias no máximo. Tá? Então, por exemplo, está se conseguindo essa questão da vantagem competitiva, do diferencial competitivo, tá? Em cima do entregar mais rápido. Quanto mais rápido eu te entregar, é o diferencial competitivo que tem hoje. Eu tenho visto até eu caindo nessas histórias, porque, assim, quando você procura alguma coisa no Mercado Livre, você sempre procura um produto que vai ser entregue daqui 1 dia, 2 dias, tá? Só que você não vai usar ele naqueles dias. Então, por exemplo, é simplesmente uma questão de um diferencial competitivo em que a sua mente trabalha para que ele absorva isso, tá? Então, a gente fala nessa questão do marketing aqui, então ele que vai trazer essas necessidades e desejos, vai jogar na mão do gerente de operações e serviços e vai falar assim, é possível fazer esse produto da forma com que o meu consumidor está querendo, tá? É lógico, se você perguntar, né, para um consumidor a forma com que ele quer que entregue isso, ele vai falar para você o máximo de qualidade, né, o máximo que você conseguir de qualidade, com o menor preço e de forma mais rápida, tá? Então, você vai conseguir atender tudo isso? Muito provavelmente não. Tá? Então, à medida que o marketing joga para dentro da fábrica essa questão, você precisa fazer com que ela aconteça ali dentro. Tá? Como é que eu vou proceder para que eu chegue naquilo que o meu consumidor ele deseja, aquilo que ele necessita? Ok? A gente já vai explicar um pouquinho mais isso. A gente vai falar sobre isso, né, de forma mais detalhada. Então, ó, de que forma a gestão de operações pode contribuir para a competitividade da empresa? Olha o que eu falei para vocês aí, ó. Então, se eu estou falando para vocês que praça hoje é o principal modelo de gestão que pode trazer diferencial competitivo, ele pode simplesmente buscar em cima da praça esses diferenciais. Tá? Então, a gestão de operações existe para poder desenvolver o processo que vai atender
essas necessidades e desejos. Então, ela vai fazer acontecer ali dentro da fábrica, tá? E vai fazer todo o processo para que esse produto supere, na verdade, essas necessidades e desejos. Ok? Então, ó, a estratégia de operações deve estar alinhada com a estratégia da direção da empresa e com a estratégia de negócio. Tá? A gente lembra que, por exemplo, as operações, a estratégia de operações, ou seja, aquilo que eu vou fazer dentro da minha fábrica para que atenda as necessidades e desejos do consumidor, ele tem que estar alinhado ao que a direção da empresa está querendo, ou seja, ela tem estratégias, né? Toda empresa tem estratégias que vêm de cima para baixo, toda empresa tem estratégias de diretoria que elas são guardadas às 7 chaves, tá? Então, as estratégias de operações, elas têm que estar alinhadas a essa estratégia de direção da empresa, ok? E com também as estratégias de negócio. Não adianta eu querer entregar necessidade e desejo do meu consumidor, por exemplo, sendo que ele não tem o dinheiro para pagar aquilo que vai ser necessário para se fazer o produto da forma que ele quer. Tá? Então, eu tenho que, na verdade, andar junto, né? As estratégias de operações, ela tem que andar junto com a estratégia de direção e a estratégia de negócio, ou seja, ela tem que ser viável, tá? Então, exemplo aí, ó, se você perguntar para um cliente o que ele quer, na verdade, ele vai dizer que deseja o máximo possível, pelo menor preço, o mais rápido possível. Porém, cada cliente desse tem necessidades específicas, tá? Tem um que quer o preço menor, tem outro que quer a entrega mais rápida, tem outro que quer um produto com extrema qualidade, e nem sempre, pessoal, isso dá para casar tudo, tá? Aí é que está o negócio. Eu vou, é lógico, tentar fazer um produto que tenha todas essas especificações que agrade o consumidor. Mas você tem que entender que, por exemplo, às vezes qualidade é o antônimo de você trabalhar com preço, de preço baixo. Às vezes, para você ter uma qualidade superior, você tem que ter um produto mais caro, né? Então, não dá para você, às vezes, trabalhar as duas coisas. Então, o que se faz? Por que o marketing é tão importante nessas questões aqui? De que ele vai te trazer necessidades específicas e grupos com necessidades específicas. Não é difícil você atender hoje um cliente individualmente, tá? Você vai achar grupos com essas necessidades específicas. E aí você vai procurar atender essas necessidades desse grupo específico. Então, por exemplo, é preço. Então, eu vou fazer o máximo possível para que eu tenha preço baixo. Tá? Como é o caso, por exemplo, eu sempre citei esse exemplo para vocês, por exemplo, das cervejarias, né? Que, por exemplo, você tem... se você for dentro de uma fábrica, por exemplo, da Cristal, que ela busca preço acima de tudo, que o escopo dela está em cima de preço, tá? Eu vou trabalhar até a questão de apagar a luz para ver se eu economizo dentro da fábrica, tá? Ao passo de, por exemplo, vou trabalhar com uma Ambev da vida e eu preciso de uma cerveja num padrão mais alto, mais caro, né? Com uma cerveja mais cara e tal, ele vai fazer tudo para que aquela qualidade seja absurda. Tá? Então, ele não vai se importar muito. É lógico que você vai ter um determinado valor que determinados clientes não vão, passando aquilo lá, eles não vão consumir aquele produto. Então, aquele ali é onde eu tenho que chegar. É onde que eu tenho que fazer com que minhas operações e serviços cheguem. Tá? Então, ó, a gente falou muito sobre velocidade de atendimento, aí, de custo, né? Então, quais são os objetivos de desempenho das operações? Ó, aonde que eu vou buscar? É lógico, se eu tiver tudo isso aqui, como é o caso das grandes hoje, se você vê, por exemplo,
uma cervejaria, uma Coca-Cola, por exemplo, né? A Coca, ela tem um custo bom, ela tem um custo excelente, ela tem velocidade de entrega, porque não falta Coca-Cola em lugar nenhum. Se você pedir hoje, amanhã está no seu estabelecimento, quando não no mesmo dia. Tem um produto de qualidade, ela tem flexibilidade? Talvez não tenha tanta flexibilidade para se fazer. Talvez não, ela não tem uma flexibilidade para fazer um produto individual, por exemplo, te atender individualmente. Então, o que ela faz? Ela busca grupos de necessidades específicas. Então, por que existe uma Coca Diet? Por que existe a Coca sem açúcar? Por que existe a Coca Zero? Por que existe a Coca com stevia? Por que existe Coca com outro sabor que não seja de Coca? Tá? Porque ela quer justamente atender essa flexibilidade. Ela quer atender esse consumidor que tem desejos específicos e tem desejos diferentes de uma Coca-Cola. Ok? Então, é assim que ela atua na flexibilidade. Você tem vários produtos. Você não atende individualmente, mas você tem vários produtos que podem atender. Um ou outro vai atender a sua necessidade e desejo. Ok? Também a questão de confiabilidade. Confiabilidade aqui nesse caso é, por exemplo, você prometeu que você vai entregar em determinada data, você tem que fazer com que esse produto esteja lá em determinada data. Tá? E por último aí a questão de inovação. Tem algumas empresas que estão buscando em cima de inovações, buscando esse diferencial competitivo, que é o caso do achatamento dos produtos. Ok? Então, você pode, que nem eu falei para vocês, as grandes buscam ter pelo menos um desses diferenciais aqui extremamente bem colocado, por exemplo, o custo, ou a velocidade de entrega, a qualidade e tal. Então, ela busca pelo menos um extremamente bem atendido para que ela tenha um posicionamento de mercado. E aí, o que as grandes fazem? Por exemplo, se você tem vários produtos, ela coloca, e aí é uma decisão muito sábia. Por exemplo, as cervejas da Ambev, antigamente competiam entre elas. Tá? Brahma, Antártica, Skol, competiam entre elas. Tá? O que os caras fizeram? Bom, cada um vai atender uma necessidade e desejo. Então, por exemplo, a Brahma vai seguir a questão de rodeios, tal, não sei o quê, circuito de rodeio, tal. A Skol vai seguir o público jovem, tal. A Antártica vai seguir um público mais velho, que tem maior tradição, tal. Então, se procura atender, cada produto tem um posicionamento de mercado diferente do outro. Ok? Então, aí que ela trabalha. E, lógico, ela vai trabalhar em todos esses fatores aqui, ela vai trabalhar para ter todos. Tá? Mas, por exemplo, eu não consigo chegar a um preço de uma Cristal, com tudo que se oferece na Ambev, ela não consegue chegar ao preço de uma Cristal. Tá? Por quê? Porque tem muito valor agregado ali junto para que eu chegue naquela necessidade e desejo específica daquele cliente. Então, não compensa para ela competir com uma empresa que tem custo. Tá? Mas, lógico, ela tem que ter um preço competitivo. Ok? Então, são situações do mercado, como eu falei anteriormente, né? São situações do mercado que estão ditando o preço, que estão ditando a forma com que ela vai ter. São situações estratégicas de diretoria, por exemplo, eu quero ter qualidade máxima naquele determinado produto. Então, não vou ficar buscando muito preço, né? Então, eu preciso estar alinhado em todas essas estratégias, tá? Então, a hora que eu entendo essa necessidade específica do cliente, eu consigo fazer um processo eficiente para entregar aquilo que o cliente deseja, eu passo a gerar valor a determinado produto. Tá? Pessoal, eu não posso, por exemplo, ficar mudando posicionamento de mercado.
tá? Posicionamento de mercado, ele é um só. Ele muda ao longo da vida aí de um determinado produto, de uma determinada empresa, muito pouco, tá? Se eu não passar por um processo muito grande, eu mudo muito pouco essa questão. Ok? Então, aquele determinado produto é feito para ser barato, ele vai ser barato a vida toda, tá? A não ser que você deseja mudar especificamente alguma necessidade, desejo do seu consumidor mudou e você passa a atender ele. Aí tudo bem. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Se tiver aí, pode abrir, se tiver alguma situação aí, tá? Então, ó, essas operações de serviços, né, tem duas formas de se trabalhar aí, que a gente comentou. Ou ela puxa estratégia para si, ou seja, quando você tem um diferencial, você está puxando essa estratégia para si, tá? Então, ó, se ela faz alguma coisa muito diferente da concorrência, ela puxa essa estratégia para si. Quando você tem, por exemplo, um desenvolvimento tecnológico de determinado produto. Ó, eu trouxe aqui para a sua fábrica que a necessidade e desejo do seu consumidor, né, é ter um produto mais compacto, tá? Não quer levar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você chegava num supermercado e você comprava lá 20 rolos de papel higiênico, um fardo, né, de papel higiênico. Pô, quando isso não era achatado, o negócio ficava desse tamanho no seu carrinho, dava até vergonha de você circular com aquilo no seu carrinho de supermercado, né? Quem fazia compra por mês sabe disso. Quem comprava era um fardo gigantesco. Você tinha lá de 10, 12 papel higiênico, era um fardo gigantesco. Aí eu estava botando reparo esse final de semana aí, de que o negócio ficou desse tamanho, assim, ó, tá? Com o achatamento ele ficou desse tamanho, assim, pequeno, tá? Então, o que essa empresa fez? Ela puxou a estratégia para que todos os concorrentes fizessem igual a ela, seguissem a ela. Então, ela puxa a estratégia para si. Quem não fizer, vai ficar para trás, tá? E também tem a estratégia de empurrada, né? Quando você empurra, quando ela é empurrada pela estratégia, aliás, né? Quando ela faz as coisas iguais aos concorrentes. Então, por exemplo, por que a Ambev hoje tem um setor de desenvolvimento de embalagem para cerveja Skol tão grande? Tá? Não sei se vocês repararam, mas a Skol vira e mexe está lançando alguma coisa diferente, lança uma lata diferente, lança uma quantidade diferente, lança uma embalagem diferente. Então, é sempre através da Skol. Por que isso, pessoal? Porque a Skol ela está ligada ao público jovem que quer inovações. Tá? Não adiantaria eu fazer isso, por exemplo, numa cerveja que nem a Antártica, que tem um posicionamento diferente, em cima de pessoas mais tradicionais. Entendeu? Então, o que acontece, pessoal? A Skol, todas as outras empresas, são obrigadas a seguir essas embalagens da Skol. Então, lançou lá a lata de alumínio, depois lançou aquela menorzinha lá, mais para que não esquente, depois ela lançou o litrão, depois ela lançou uma série de outras coisas, depois lançou aquele rótulo que ficava azulzinho enquanto estava gelada, tal. Então, ela está sempre ligada à inovação. Então, ela puxa a estratégia para si. E aí, o que os concorrentes são obrigados a fazer? Eu tenho que lançar o litrão também, porque os caras estão vendendo lá um preço mais barato, né, o litrão, e se eu não fizer, eu vou perder mercado para aquela concorrente. Então, ela é empurrada pela estratégia, por exemplo, da Skol. Ok? Então, existe esse diferencial. Então, é lógico que quem vem primeiro com essas inovações acaba tirando vantagem competitiva, acaba agregando mais valor. Por quê? Sempre que isso acontece, tá?
ela tem a possibilidade de fazer as coisas de forma mais barata. Por exemplo, que nem a história do papel higiênico. Ah, achatou, beleza, tá? É mais cômodo para a pessoa pegar lá no supermercado, levar para casa e tal. É mais cômodo? É, tá? Só que, e para a empresa? Para a empresa gerou economia no número de caminhões que sai da empresa, gerou economia de funcionários, porque não tem mais tanto funcionário que precisa para entregar, gerou economia de combustível, gerou, vamos dizer assim, questão ambiental. Então, olha, se a concorrência não vier atrás disso, ela vai ficar para trás, ok? Então, ó, para ficar mais claro aí para vocês, nessa questão da da gestão de operações de serviço, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a parte de engenharia, ou seja, na engenharia de produção, onde eu envolvo todo o processo produtivo da empresa, tá? De produção daquele determinado produto. E eu tenho aqui o setor administrativo. Como eu falei para vocês, ele tem que seguir tanto a estratégia da administração, ou seja, a estratégia da gerência lá do alto escalão, né? Ele tem que estar enquadrado nessa gerência da administração, nessa estratégia da administração, e ele tem que estar enquadrado na questão do produto em si aqui. Não adianta nada eu fazer um produto extremamente caro que não vá satisfazer as necessidades e desejos daquele consumidor, tá? Então, a gestão de operações de serviços aqui, ele vem fazer intersecção entre eles aqui, ó. Atender tanto as necessidades da administração, quanto da engenharia, tá? Para que chegue a um produto que atenda essas necessidades e desejos. Ok? Então, esse é o escopo dele aqui, ó. Ele vai trabalhar em cima dessa engenharia e dessa administração, ou seja, fazer com que o produto satisfaça a empresa, fazer com que a engenharia desenvolva um produto que satisfaça essa administração e satisfaça as necessidades e desejos desse consumidor. Ok? Então, vamos lá, ó. Quais são as 4 perspectivas dessa estratégia de operações aí, ó? Primeira, a perspectiva bottom-up. Não se preocupe que a gente já vai falar sobre cada uma delas, tá? Segunda, perspectiva... desculpa, saiu aqui errado. Depois eu vou colocar certinho. Que no próximo quadro tá certinho, tá? Saiu os 2 nomes aqui, eu copiei ele para colocar, esqueci de alterar aqui embaixo. Então, tem a bottom-up, aqui, ó, e tem a top-down, que aqui em cima seria a top-down, perspectiva top-down. Então, o que é a perspectiva top-down, tá? Que seria essa de cima aqui. Depois eu altero esse slide aqui, ó. Então, o que seria a perspectiva top-down aqui, tá? Seria a perspectiva de você atender as estratégias da sua diretoria empresarial, tá? Então, ela cria lá um diferencial competitivo para a empresa e a empresa vai sempre trabalhar em cima disso, tá? É o que a gente fala sempre, que a missão, visão da empresa, o posicionamento de mercado e tal. Então, tudo isso é estratégia top-down aqui, ó, tá? Também tem a perspectiva bottom-up, ou seja, a perspectiva de lado do mais baixo escalão, tá? Por exemplo, se eu sou um revendedor dessa empresa, eu vou querer que ela tenha uma perspectiva de preço mais baixo possível, para que eu consiga vender melhor esse produto, tá? Isso é um exemplo, tá? Não é especificamente sobre isso. Você tem várias formas aí de perspectiva bottom-up, tá? Mas existe uma perspectiva aqui de que não é a perspectiva da diretoria, e sim a perspectiva daquelas pessoas que têm contato direto com o cliente aqui, tá? Então, por exemplo, a perspectiva de vendedores, a perspectiva de vendas aqui, está ligada a ter uma estratégia, né, que seja viável,
Já me aconteceu isso, uma situação, para citar como exemplo para vocês, de que eu ia passar a fornecer calçados femininos, e eu fui visitar uma fábrica, a gente fechou tal, a parceria, e aí o que o cara fez? Ele me usou como um... E ele não falou para mim. Ele falou, olha, leva esse produto, tá aqui a tabela de preço, você vai vender e tal. E ele não falou para mim que a estratégia de preço dele estava numa qualidade excessiva, então o preço dele estava bem acima daquilo que ele poderia, que era o valor de mercado. Então, o que aconteceu? Eu saí na primeira, segunda semana, não vendi um par. Aí eu liguei pro cara e falei para ele, falei, Mim, sua estratégia de preço está errada, cara, não estou conseguindo vender o seu produto, não estou conseguindo repassar o seu produto. Daí ele falou, eu sabia disso, eu queria testar para ver se realmente eu não conseguia mandar esse produto nesse valor. Tá? Então, a minha perspectiva ela foi frustrada, porque eu falei, agora como é que eu vou voltar em todos esses pessoal que eu passei, como é que eu vou voltar com uma estratégia diferente agora, com um valor mais baixo? E aquelas pessoas que especificamente eu consegui vender, lá depois de um tempo eu consegui vender, vou voltar com um preço diferente mais baixo? Ou vou fazer uma tabela diferente para cada um? Então, não cabe, tá? Então, essa perspectiva bottom-up aqui, ela tem que atender as pessoas que estão envolvidas que não seja da diretoria, ok? Também tem a perspectiva dos recursos de operações. Então, para eu transformar esse produto, para eu atender as necessidades e desejos desse consumidor, quanto eu estou disposto em recursos, quanto eu tenho de recursos para atingir isso que eu quero, tá? Então, existe uma perspectiva de recursos. Lembrando que as operações de serviços, elas querem fazer o máximo possível, tá? Com o máximo de produção possível, com o menor custo possível, tá? Então, aqui ela vai trabalhar para que ele tenha o menor custo. E também tem as perspectivas de exigências do mercado, tá? Eu não posso, que nem eu falei para vocês, não posso simplesmente fazer um produto mais caro que todos os outros, com a mesma qualidade, porque o mercado ele não vai absorver aquele produto, foi o que aconteceu comigo, tá? Então, o produto, a estratégia de operações aqui, ela vai trabalhar em cima de tudo isso, para trazer essa perspectiva, para fazer um produto que atenda às necessidades da diretoria, que atenda às necessidades do meu vendedor, que atenda às necessidades do mercado, tá? De preço, de entrega, esse tipo de coisa, e atenda a perspectiva dos recursos, ou seja, de quanto eu vou gastar para isso, se eu tenho disponibilidade para gastar para isso. Se esses valores não vão ficar mais altos que as exigências do mercado, e aí eu não consiga vender o meu produto. Beleza, pessoal? Então, basicamente, dentro dessas 4 perspectivas aí, né, que eu expliquei para vocês, a top-down. O que a empresa deseja que as operações façam? Exemplo, desdobramento de estratégias corporativas de expansão da capacidade e objetivos funcionais. Ou seja, aquela determinada fábrica tem o objetivo estratégico daquela diretoria de ampliar a capacidade produtiva dela, tá? Então, eu vou fazer com que essa necessidade seja atendida, ok? A perspectiva bottom-up. O que a exigência diária sugere que as operações deveriam fazer? Ou seja, estratégias emergentes da resposta rápida por possuir capacidade excedente. Então, por exemplo, aqui, você tem uma capacidade produtiva ociosa dentro de determinada fábrica, tá? E você tem aí um pedido, seus vendedores falam, olha, os consumidores estão pedindo um determinado produto, tal, que não tem no portfólio dessa empresa. Não dava para produzir esse produto? Bom, se eu tenho uma capacidade produtiva que não foi, que ela não é excedente, que ela sobra ali, tá? Se eu tenho capacidade para produzir mais um produto, eu posso tranquilamente atender essa necessidade e desejo desse consumidor, tá?
sem ter qualquer custo a mais. Por exemplo, desenvolvimento de maquinários, tal. Simplesmente é o que as empresas fazem hoje. Tá? Atende às necessidades e desejos de cada consumidor com produtos específicos diferentes, tá? No seu portfólio de produtos. Ok? Por que acontece isso? Porque a capacidade produtiva pode fazer com que eu tenha ociosidade naquela fábrica, e aí eu tenho condições de fazer esse determinado produto. Tá? Quanto às estratégias e requisitos do mercado, ó, o que o posicionamento de mercado requer que as operações façam? Exemplo, definir objetivos a partir das necessidades do consumidor, tá? Ciclo de vida do produto e ações dos concorrentes. Então, o que o mercado está pedindo? Meu concorrente, ele está me superando em alguma coisa, tá? Em que pé que está o meu ciclo de vida desse produto? E quais são essas necessidades do consumidor? Então, é fazer uma junção de tudo isso, dessa coisa do mercado. Ó, o que o mercado está exigindo hoje? Está exigindo um produto novo? Por exemplo, saiu lá que hoje em dia se fala muito de saúde, né? Aí começaram a aparecer um monte de produtos orgânicos, apareceu um monte de produtos destinados ao pessoal que faz academia, porque esse público cresceu muito ultimamente e tal. Então, você começa a trabalhar o seu produto em função da sua concorrência, em função das necessidades desse consumidor, tá? Se eu não fizer aquele determinado produto, eu vou ficar para trás. Então, eu tenho que desenvolver, ok? E, por último, das expectativas, das perspectivas aí, né? Os recursos das operações. O que os recursos e restrições das operações podem fazer? Exemplo, explorar competências e capacidades ociosas para ofertar novos produtos ou serviços. Ou seja, o interessante para as operações de serviço, o interessante para uma fábrica hoje, é que ela trabalhe no máximo de capacidade de demanda possível. Tá? O que é o máximo de capacidade de demanda possível? De que aquele maquinário pare o mínimo possível, de que ele não tenha ociosidade. Tá? Então, eu vou fazer com que aquela fábrica me renda o máximo possível. Então, os recursos de operações vão fazer com que seja atendido toda essa necessidade também da própria fábrica. Ok? E aí, lógico, né, que aqui você está falando de criar um produto novo para atender essa necessidade, essa capacidade ociosa da fábrica, você vai estar agregando valor, você vai estar aumentando o valor desse produto, você vai estar aumentando o valor agregado desse produto, tá? À medida que você entrega um produto que é exatamente aquilo que o seu consumidor necessita ou deseja, tá? Então, ó, quais são as ações estratégicas dentro das operações que podem ocorrer aqui, né? Em primeiro, a longo prazo, a previsão de demanda é fazer com que a minha fábrica trabalhe o máximo possível, atendendo para que não falte produtos e nem exceda muito dentro da minha produção aquilo que eu tenho de demanda. Ou seja, fazer exatamente aquilo que eu vou vender, dentro do prazo que eu estipulei. Tá? O segundo aí, o planejamento de produtos e processos. Tá? Quem faz o planejamento de produtos é a gestão da produção. Então, se ela caminha junto com a gestão de produção, ela vai criar processos para que esse produto seja feito daquela determinada forma. Tá? E os processos são oriundos da estratégia de operações. Quem fala assim, ó, esse produto vai percorrer aqui dentro da fábrica dessa forma, porque assim ele vai melhor. Não é o cara que está produzindo, não é o cara que está desenvolvendo um produto. Quem faz isso são as gestão de operações de serviço. Tá? Em terceiro lugar aí, tecnologia de produção.
Então, o gerente de operações de serviço, ele vai checar as tecnologias existentes no mercado, tá? Se ela está adequada, se a daquela fábrica está adequada, a tecnologia de manutenção aí de determinados produtos, de determinados maquinários, tá? Então, tudo isso faz parte de um processo interno para que esse produto saia o melhor possível com processos, melhores processos possíveis. Ok? Item 4 aí, planejamento da capacidade de longo prazo, tá? Se em curto prazo eu estou com essa demanda ociosa, tá? Eu posso, a longo prazo, fazer um planejamento da capacidade para que eu trabalhe no máximo de demanda que eu consiga, tá? Fazendo com que essa fábrica não tenha paralisações. Vocês sabem disso, vocês já ouviram sobre isso, produto quanto mais ele anda, mais caro ele fica. Produto quanto mais o seu maquinário está parado, mais caro esse produto fica, tá? Porque você tem funcionários envolvidos, você tem uma série de coisas envolvidas que vão fazer com que esse produto fique mais caro conforme a capacidade ociosa da fábrica, tá? Quanto mais ela faz, e aí está na gerência de operações de serviço, quanto mais ela faz, mais barata ela vai ficar, ok? Penúltimo aí, a localização das instalações, ou seja, ela que vai trabalhar tanto a localização das instalações internas de maquinários, para que esse produto circule melhor dentro da fábrica, da melhor maneira possível dentro da fábrica, como também fora dela. Por exemplo, eu posso colocar, para que o meu produto seja entregue mais rapidamente, eu posso colocar alguns intermediários nesse meio tempo, que é o caso da Coca-Cola, tá? Ela trabalha intermediários para que o seu produto chegue mais rápido. Então, eles armazenam, te entregam rapidamente porque eles têm esse produto armazenado, ok? E, por último, o layout das instalações. Como que a melhor forma desse produto vai percorrer dentro da fábrica? Qual é o melhor layout dentro da fábrica ali que vai fazer com que esse produto circule de forma mais rápida, mais eficiente. Ok? Pessoal, basicamente era isso por hoje. Quem tiver alguma dúvida aí, pode perguntar enquanto eu vou abrindo aqui a chamada. Estejam à vontade, se quiser perguntar alguma coisa. Cadê vocês? Aqui. Caramba. Não gostou. Não tá querendo deixar vocês embora aí. Então vamos lá. Adriana. Presente. Aí. Na verdade, hoje estamos com 20. Ah, não. Ana. Aí. Ana, o Luiz está com você? Então beleza. Então tá todo mundo aqui. Então estamos 21. Tá ok, eu vou dar presença para todo mundo aqui. Até quarta, então. Tá? Nem precisa fazer chamada porque tá todo mundo aqui. Beleza, galera?
Valeu, professor. Boa noite, Obrigado. pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Até galera. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Boa noite, Ariel. Boa noite, Rosilane. Todo mundo aí. Professor. Boa noite.